Boa noite, comunidade nossa escola! Qual a importância da luz na fotografia? Olá, sou o Thiago Tel, sextou, galera! Entrei brincando com vocês aqui um pouquinho de luz, pra gente entender a luz como narrativa. Meio assustador esse início, né? Mas vamos deixando a galera entrar, que eu mantenho um setup de luz aqui, vocês estão percebendo, né? Setupzinho de luz montado, porque hoje o papo é sobre a importância da luz na fotografia. E pra quem tá entrando agora, o início da live tá valendo a pena. Quem tava aqui desde o início e viu o início da luz aí, o início da comunicação da luz, ficou intenso, né? Ficou diferente, não ficou? Gente, sextou aqui na nossa escola, chegamos ao último dia da nossa live, da nossa semana de aquecimento, na qual a gente falou muito sobre fotografia, como a gente falou muito sobre diversos tipos de princípios e informações que ajudam vocês a crescer na fotografia. É sempre importante a gente pensar. Pensei até que você estivesse deitado. Tava deitadinho fazendo uma live, né? Que a gente veio navegando ao longo da semana com um conteúdo riquíssimo de fotografia, que é o que a gente acredita na fotografia, que é o que a gente faz aqui em termos de ensino, que é o que a gente propõe para que você cresça na fotografia, para que a sua fotografia evolua, para que o mercado de fotografia evolua. Então vamos chegando todo mundo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vou brincar muito com lâmpada hoje, separei diferentes tipos de lâmpada. Seu sonho é ser fotógrafo, Heloísa? Então seja bem-vindo ao lugar certo. Já são 7 anos formando os fotógrafos pelo Brasil todo, né? E a gente vai poder brincar de luz vermelha com luz azul. Nós vamos ter luz verde. O quê? E é porque nós vamos falar de luz. E aí eu trouxe luz, porque já que é para falar de luz, eu trouxe muita luz, beleza? Então pra galera que tá começando agora na fotografia, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Luz tem que ser apaixonado por luz. Se você gosta de fotografia, fala assim, cara, eu gosto de fotografia. E aí, boa noite, Sniper. E aí, se você curte fotografia, você tem que pensar assim, o quanto eu gosto de fotografia? Porque se você gosta de fotografia, você tem que gostar muito mais de luz. Mais do que de fotografia, mais do que resultado, mais do que ver foto. Você tem que se apaixonar pela luz. Olha quanta luz eu montei aqui hoje. Olha como o cenário tá diferente. Estão vendo que o cenário é o mesmo, mas eu mudei a luz, não mudei? Qual que é o sentimento desse... Quem assistiu a aula de composição ontem? Deixa eu ver quem são os comprometidos e os comprometidas para poder saber. Quem assistiu a aula de ontem? Tá diferente, não tá, o cenário? O que eu adicionei? O que eu fiz de diferente de ontem para hoje? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Porque eu vou fazer hoje alguns testes de luz. E eu vou testar com vocês, para que vocês entendam a narrativa da luz. O que ela pode causar na fotografia, o que ela pode trazer para sua fotografia. Caraca, muita gente ontem, as lâmpadas de fundo, boa, Angélica, que vai estar com a gente, vai estar com a gente, né? Quero saber isso. Passe o valor, conversa inbox, eu que mando mensagem, porque vem estudar com a gente, eu te garanto. Você pode ver o workshop de que você quiser. Cheguei hoje no curso, seja bem-vinda, Heloísa. Tem umas lâmpadas, tem umas lâmpadas no fundo, é isso aí. Eu fiz 2 coisas diferentes do fundo ontem, ok? Eu tirei uma luz que vem do teto, que é a luz que ilumina aqui
a meu escritório. Então eu diminuí essa luz aqui, na verdade eu desliguei essa luz e adicionei essas lâmpadas, porque essas lâmpadas elas existiam no cenário, só que elas não estavam acesas. Olha como as fontes de luz chamam o olhar, nosso olhar para a luz. Então anotem a primeira coisa que eu vou falar hoje para vocês. A nossa mente, ela tende a olhar para as áreas de mais luminosidade. Ok? Do que para as outras áreas. Se eu começar a aproximar essa lâmpada aqui, por exemplo, ó, e aqui seria um bom lugar dela ficar, ó, eu sempre deixo ela de frente aqui para mim, para poder ajudar no meu rosto, beleza? E eu vou falar sobre isso, ok? Você é de Gravatá, Pernambuco, legal. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, mas na verdade o nosso curso é no Brasil inteiro. Então vamos falar de luz. Seguinte, quando a gente começa a pensar a luz, a desenvolver a luz, a criar a luz, a pensar sobre luz, a escrever com a luz, que é fotoluz, grafia e escrever, a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à luz, tá? E aí sempre bom a gente pensar sobre luz. Então pegue o caderninho de vocês que eu vou começar a dar algumas dicas, né, sobre luz. A primeira coisa que você tem que entender existe dois termos que eu gosto muito de usar, que é luz ambiente. Grande Will, adoro Jericoacoara, gosto muito. Luz ambiente, ok? Luz natural e luz artificial, ok? Anotem esses três termos aqui: luz ambiente, luz natural e luz artificial, beleza? Por que eu tenho que entender esses três termos? Porque basicamente são desse lugar onde a gente vai construir a narrativa da luz da nossa fotografia, onde a gente vai poder olhar a luz que está rolando no ambiente para a gente poder entender a luminosidade da nossa fotografia, beleza? Então, pensem bem. Quando a gente fala de luz, a gente tem basicamente dois tipos de luz: a luz natural e a luz artificial. Neste momento aqui, eu estou usando somente iluminação artificial, luzes produzidas pelo homem, ok? Não estou usando, por exemplo, a luz da lua, não estou usando a luz do sol, ok? Que são as luzes naturais, que é a luz que a gente fez, e vagalume também, a luz da natureza. Fogo criado pelo homem é uma luz que é criada pelo homem. Mas fogo que dá um raio, pega na natureza e hora que ela chama, aquilo é uma luz feita pela natureza, beleza? Mas coloca na mente de vocês, luz natural e luz artificial, beleza? Então a gente tem dois tipos de luz. Todo estudo que a gente tem de luz e toda luz que foi criada, inventada, é uma luz que foi estudada através do estudo da luz natural. Então a gente estudou a luz natural. Então, por que, né, gente? A luz natural ela vem muito antes na humanidade do que a luz artificial. De quando a gente começou a criar a luz, de quando a gente criou, por exemplo, a vela, a lamparina, a gente conseguiu algo que fizesse fogo, que a gente começou a criar fogo, né? Que a gente começou a fazer o fogo existir na humanidade. Então, essa luz que a gente cria de forma artificial, ela vem, obviamente, muito depois da luz natural. Então, eu preciso que você, fotógrafo que está começando, você entenda que na sua cena pode ter luz natural e luz artificial. E aí, a luz ambiente é a luz a qual está iluminando aquilo que você está vendo. Porque, assim, qualquer lugar que você chegar, existe luz. Não existe, gente, breu total. Um ambiente que você vê zero, só se ele for montado. Vou fazer uma caixa preta onde eu vou selar tudo. Eu já fui, inclusive, numa experimentação uma experimentação sensorial na qual eu entrei num ambiente completamente sem luz, beleza? Só que qualquer lugar que você entrar e tiver um pingo de luz, você consegue enxergar. Se você está de olho aberto e está enxergando, é porque existe luz. E a gente só consegue fazer fotografia se existir
luz. Foto, luz, grafia e escrever. Então eu preciso da luz. Então a luz, gente, ela é o norte para você começar a fotografar. Então a primeira pergunta que o fotógrafo deve fazer antes de começar qualquer coisa na fotografia é: de onde vem a luz? Ou de onde eu quero colocar a luz? Se caso for eu que vou montar a luz. Okay? Essa live vai ficar salva como todas as lives que a gente fez durante essa semana inteira. Gente, estamos entrando ao vivo aqui no Instagram desde segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e hoje. Tem 5 lives, que são as lives de aquecimento para o workshop Viver de Fotografia que acontece semana que vem. Segunda, quarta e sexta. Ok? Então, se você não se inscreveu ainda, certinho, clica aqui, link na bio, você consegue se inscrever de forma gratuita no workshop Viver de Fotografia, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: de onde vem a luz? Ou de onde eu quero que a luz venha? Se for eu que estiver montando a luz artificial, beleza? Mas se não for eu que tiver controle, eu chego em qualquer lugar para fotografar, gente. Você tem que entender de onde está vindo a luz. Ela está vindo de trás? Ela está vindo de lado? Ela está vindo de cima? Ela está vindo... Porque ontem a gente teve uma aula de composição. E a aula foi uma potência. Vocês sabem disso, que a gente conversou sobre isso ontem, né? Só que a composição, ela funciona a partir do momento que você entende a luz também. Porque você vai poder usar a luz nessa composição. Você vai poder usar a luz como narrativa da composição. Beleza? Então eu preciso entender e olhar a luz. Vou participar do workshop, mas também quero fazer o curso. Estou decidindo a ingressar nesse ramo que tanto amo. Então, Jonathan, bem-vindo, cara. Na sexta-feira nós vamos abrir as vagas para o nosso curso, que é a Academia da Fotografia, beleza? O workshop será ministrado no YouTube ou no Google Meet. Boa noite, professor. O curso vai ser ministrado na nossa própria plataforma, onde a gente vai disponibilizar a aula, beleza? Então tem que estar ou dentro do grupo do WhatsApp, ou cadastrado no e-mail para poder receber as informações, o link para poder assistir a aula, beleza? Mas você consegue assistir de dentro do YouTube, mas o link sai de dentro da plataforma, da nossa plataforma. Beleza? E aí o seguinte, quando a gente vai falar de luz, e aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, tem uma coisa, beleza? A primeira coisa que a gente tem que pensar é de onde vem a luz. Por quê? Porque ela vai definir uma coisa importantíssima na fotografia que se chama direção da luz. E aí quando a gente fala de direção da luz, a gente tem 5 direções da luz, beleza? Ou a luz vai vir lateralmente, ou a luz vai vir de cima, ou a luz vai vir de baixo, ou a luz vai vir de frente, ou a luz vai vir de costas ao objeto. Deu para entender? A gente tem 5 direções de luz. É a direção que está no objeto, não a direção que está apontada para você que está fotografando. Ok? Leonardo, as aulas não vão ser 8 horas da noite como as lives aqui. A partir de 8 da manhã o conteúdo é liberado. Então você pode assistir o conteúdo ao longo da segunda-feira, ao longo da quarta-feira, ao longo da sexta-feira. Beleza? Ao longo do dia. E no outro dia também. Então você tem um intervalo entre as aulas para poder assistir, que a gente quer que todo mundo assista às aulas, para que a gente possa trocar entre as aulas. Beleza? Então vamos voltar aqui. E aí quando a gente fala, a gente tem 5 direções de luz. Então anotem essas 5 direções da luz. Ela vem ou lateralmente, ou ela vem de cima no objeto, ou ela vem de baixo do objeto, ou ela vem de frente para o objeto, ou ela vem de trás do objeto. Essa luz, por exemplo, aqui, ó, tá me iluminando de frente. Por quê? Porque a luz frontal é uma luz que costuma eliminar frontal, ela costuma tirar as áreas de sombra. Então ela dá a sensação que o meu rosto, ó, tá parecendo menos cansado do que ele tá. Se eu botar lateralmente, ó, olha essa luz lateral. Eu poderia dar aula só assim. Mas é diferente, tá vendo? Eu vou dar lateral do outro lado, ó. Aqui é uma outra luz, olha essa luz aqui, ó. Lateralmente. Olha como é que tampa meu rosto, olha como é que muda essa relação com a luz. Obrigado, meu amor. Pode deixar aqui, ó. Eu vou botar a luz aqui. E aí, inclusive indico vocês que a Pri trouxe um café aqui pra mim. Se vocês quiserem tomar um café, pegar uma água, qualquer coisa, indico aí pra vocês, tá? E a luz poderia vir também de cima, mas eu vou mostrar isso agora. Por que eu coloco de frente? Porque a luz de frente é uma luz que
costuma dar uma limpada maior no rosto, né? Por isso que a gente tem aqueles ring lights que as pessoas compram para poder transmitir luz, que é aquela luz circular que vem de frente, aí deixa o rosto sem filtro, né? Mais limpo, o rosto mais aqui, né? Então, muda bastante esse filtro. Não, gente, não tem filtro nenhum aqui, isso é luz. Não tem nenhum filtro aqui, não tô usando nenhum filtro do Instagram, não tô usando nada, tá? E aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A luz de janela é a mesma lateral, correto? Depende. A luz da janela a luz entra pela janela. Mas a janela pode ser lateral, a janela pode ser frontal, a janela pode ser contra, a janela pode ser de cima. Imagina se a janela é em cima a janela. Beleza? Ok? Item 1 da live. É o café, já tomei o meu. Então beleza, a galera tá mais adiantada que eu. Não consegui, não deu tempo de eu chegar aqui no café. Beleza? Vamos lá. E aí, seguinte. Quando a gente pensa na direção da luz, de onde a luz está vindo. Porque isso vai mudar totalmente a narrativa da minha fotografia. Vou mostrar para vocês, ó. Vou apagar isso aqui, beleza? E batedor de luz externa, para que serve? Nunca consegui entender. Vou falar sobre isso ainda. Já já vou falar sobre isso, tá? Desliguei minha luz. Meu celular não conseguiu, só tem uma luz de contra. Então aqui a luz está contra, ó. Vocês não estão me enxergando. Imagina eu dar a live assim. Beleza, galera? Boa noite, seja muito bem-vindo. Chama atenção para o meu rosto essa luz. Qual a melhor temperatura da luz para fotografar? Não existe resposta para essa sua pergunta. Não existe melhor. Melhor para quê? Melhor para o quê? Melhor para quê? Okay? Melhor para passar uma sensação de calor, passar uma sensação de frio, ok? Depende. Temperatura de cor é outra coisa sobre luz, tá? E aí, quando eu ligo a luz, ó, olha a diferença de cor. Eu mudei, eu saí daquela luz amarela e entrei para uma luz vermelha, beleza? Não entrei para uma luz vermelha? A minha câmera corrigiu a fotometria. Você viu que na hora que eu desliguei, ó, vai ficar muito escuro, ó. Ela vai corrigir, eu clareei. Estourou, ela tá clareando um pouquinho, ó. Pum, corrigiu, tá vendo? Ó? Corrigiu o excesso de cor aqui. Meu próprio celular corrigiu. Aqui ela tá vindo de lado, beleza? Aqui ela tá vindo de baixo. Que foi o que eu abri a live de hoje. Quem viu o início da live, eu dei boa noite assim, ó. Boa noite, comunidade nossa escola. Seja bem-vindo para esse workshop de fotografia de luz. Muito bom a luz. A luz é importante, e aí agora, desse jeito, vocês vão gostar muito mais da minha aula, porque agora eu tô parecendo muito mais angelical, não é? Não. Pode ver, já viu Bruxa de Blair? A menina vai correr com o celular, com a câmera dela na floresta, e ela corre com a câmera de baixo e a luz da lanterna dela fica de baixo, assim, ó. Fica correndo o negócio. Pra quê? Pra você sentir medo. Não é? E aí, ó, olha aqui agora, olha a diferença de luz. Luz lateral, beleza? Eu poderia dar a aula inteira aqui. Seja bem-vindo, pessoal. A nossa escola de fotografia, essa escola aqui que a gente acredita que a gente tem que iluminar as pessoas através da luz. Ou eu poderia fazer isso aqui, ó. Que é uma luz que a galera usa muito, né? Essa luz assim, 45 de lado, tá vendo? É uma luz que usa muito. Ou uma luz totalmente de cima, ó. Deixa eu tirar minha mão aqui pra vocês poderem ver. Porque meu assistente é meu próprio braço. Então, gente, cheguei para essa live de hoje aqui com essa luz maravilhosa aqui, minha testa brilhante aqui, brilhantemente brilhante. A luz tá ótima, olha aí, gente, que luz maravilhosa, né? A luz tá maravilhosa. Ou eu poderia entrar totalmente contra a luz. Que seria uma luz assim, ó. Ok? Ó. Que a gente chama de luz de corte de cabelo. Quando ela dá essa luzinha aqui, ó. Tá vendo essa luzinha aqui, ó? Isso aqui é uma luz de corte, ó. A gente chama luz de corte. Então, lembram, a gente tem 5 direções de luz. E aí, ó, olha que legal que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma luz lateral aqui. Tem outra luz lateral aqui. Então, seja bem-vindo à nossa escola, nessa aula sobre luz. E aí eu tenho 2 luzes vindo de baixo, na mesma intensidade, só que de coloração diferente, de temperatura de cor diferente. Que é uma coisa que a gente tem que anotar. Eu poderia dar aula toda assim para vocês, ó. Vou ver elas 45 para ficar mais bem iluminado, tá?
Ó, poderia. Aqui vazou demais. O azul perdeu. Ó. E aí, galera? Vou dar uma aula inteira dividido para vocês entre azul e vermelho. Com o meu fundo amarelo, né? Isso aqui é uma lâmpada azul. Isso aqui é uma lâmpada vermelha. Gente, isso aqui é abajur que você compra em qualquer lugar que você quiser, maluco. Isso aqui, ó. Eu fiz eu comprei essas lâmpadas para ensinar a galera RGB. Isso aqui, ó, é azul, que é blue, B. Isso aqui é vermelho, que é red, né? Red blue. Red. E esse aqui é o verde, que é o verde, ó, que é o green, né? Então, vermelho, verde e azul. RGB. Red, Green and Blue. Beleza? Eu comprei essas 3 lâmpadas para poder... Agora deixa eu acender uma luz aqui melhor para vocês poder recapitular o conhecimento. Então, anotaram aí as 5 direções da luz? É importantíssimo entender as 5 direções da luz, porque deixa eu abrir um pouquinho essa luz aqui, porque eu montei um cenário bonitão que hoje para vocês, ó, acendi as luzinhas para elas ficarem brilhando no fundo aqui, apaguei a luz de cima, né, para ter somente 3 fontes de luz. Essa de frente, essa de trás e essa daqui, beleza? Eu chamei essa aqui de uma fonte única porque ela é um fio de luz. Mas na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lâmpadas para fazer esse cenário aqui. Beleza? 8 lâmpadas para fazer esse cenário de luz para vocês. Eu tô querendo mostrar para vocês a importância da luz, porque mas você fala, Thiago, beleza, você tá mexendo na luz dentro do seu escritório, você está tendo controle dessa luz. Só que eu aprendi luz, gente, estudando a luz natural. Se você pensar, ó, a Terra está aqui, o horizonte está aqui, beleza? O Sol, ele nasce no leste e põe no oeste, beleza? Então, ó, faz assim, ele faz assim ao longo do dia e desce aqui, beleza? Se você olhar para baixo do horizonte aqui, beleza? Para baixo do horizonte aqui. Pode colocar um comentário fixo aqui. Dependendo do comentário, pode. Mas vamos lá, observa aqui comigo. A luz natural antes do sol chegar no horizonte, quando já está dia, já está começando a ficar claro, fica aquele tom meio azulado, não é? E aí, ó, quando sobe e chega no horizonte, quais são os 5 tipos de direção de luz? Beleza? Quais são os 5 tipos de direção de luz? Eu vou pedir para alguém escrever aqui. Vamos ver se estão assistindo a aula. Quero ver se alguém escreve isso aqui. E aí, ó, eu vou pegar essa lâmpada, essa luz, esse sol. Quando ele passar do horizonte, um pouquinho antes dele chegar no horizonte, está meio azulado. Quando ele começa a aparecer aquela bolinha de fogo assim, ó, tá bem, às vezes, bem laranja. Agora é outono, então fica tipo um laranja muito forte, meio rosa. E aí fica um laranja, aí o sol aparece, aí fica laranjão, aí começa a ficar amarelo, branco. Aí começa a ficar luz branca, depois ele começa a descer. Isso a gente chama de temperatura de cor. Temperatura de cor é essa variação da cor da luz, tá? Que isso acontece ao longo do dia, né? E agora no outono, gente, eu indico vocês a olharem a luz do céu, que tá maravilhosa, viu? Tá incrível. Tá a coisa mais linda. Pera aí, deixa eu... Frontal, lateral, abaixo, acima, contra a luz. Obrigado. Deixa eu fixar o comentário aqui. Então essas são 5 tipos de luz que eu estou ensinando aqui nessa parte para vocês. Só que agora eu estou falando de temperatura de cor, né? Temperatura de cor você consegue perceber ao longo do dia. Então antes dela sair, tá meio azulado. Tons mais azulados a gente chama de temperatura mais fria da cor. Ela passa uma sensação de frieza, né? E tons mais quentes são tons mais amarelados, mais terracota, né? Mais terrosos, né? mais laranja. A gente chama de uma luminação mais quente. Então uma coisa é eu fazer a live com uma cor bem avermelhada, igual essa daqui, eu faço com luz amarela, né? Que é essa aqui de frente, ó. Vou mostrar para vocês.
Essa aqui, ó, é a minha luz que eu uso. É uma luz de tungstênio bem amarelada, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma luz bem amareladinha, que eu uso para fazer live. Por quê? Porque eu quero estar um pouquinho mais quentinho. Porque eu quero dar acolhimento, porque acolhimento é uma das nossas palavras que regem a nossa escola de fotografia. Acolhimento no ensino, acolhimento no ser humano, acolhimento no aprendizado de fotografia. Então tem que usar uma luz para ajudar na narrativa daquilo que eu estou fazendo. Beleza? Deixa eu ver aqui, lateral. Beleza, galera. Muita gente escreveu aí. Isso aí, estão participando da live. Beleza. E aí, quando a gente olha para a temperatura de cor, a temperatura de cor mais amarelada é mais quentinha. A temperatura azulada era mais fria. Beleza? Então é importante vocês pensarem referente ao tipo de luz, que isso vai fazer completamente diferença na hora que você vai começar a observar a luz. Olhar a luz. Então, observem no dia a dia o tipo de luz que vocês têm disponível para vocês poderem estudar, que é a luz natural, que é a luz que vem da natureza, ok? Alguém perguntou assim, Thiago, vale a pena, alguém escreveu aí, vale a pena comprar um bastão de LED? Eu falo, pra quê? Pra que você vai usar? Qual tipo de luz? Existem bastões de LEDs maravilhosos, de diferentes tamanhos, que fazem luzes de todas as cores do RGB. Faz luz verde, faz luz azul, faz luz vermelha, faz tudo, né? Faz todas as luzes. Aí fala, cara, que tipo de foto que você faz? Você quer trabalhar com mais luz artificial ou você quer trabalhar com luz natural? O que eu indico pra galera, e eu falo isso muito lá na academia da fotografia, pratiquem a luz natural, para vocês poderem entender sobre luz. Eu tenho um curso sobre flash, porque eu uso flash há 200 mil anos na minha vida. Gente, eu tenho 20 anos de fotografia. Desde sempre eu uso flash. Até porque, quando eu comecei há 20 anos atrás, não existia luz de LED para iluminar as coisas. As coisas de fotografia era iluminado ou cinema com aquela luz gigante ou flash, beleza? Então, sim, flash eu tive que... flash eu tinha que aprender a usar para poder ter uma variação de luz, ainda mais no início, quando eu comecei que eu ainda fotografava de analógico e entrei no digital, né? Beleza? Então vamos lá. Quantas variações de luz dá para usar em uma fotografia sem exagerar? Depende do que você quer contar. Depende da história que você quer contar. Não tem regra. Não tem eu vou usar uma luz, 2 luzes, 3 luzes, 4 luzes. O que eu costumo fazer você precisa primeiro definir uma luz que a gente chama de luz principal, que é a luz que vai contar maior a história, que vai iluminar mais a cena. E a partir dela você vai adicionando luz, que eu poderia, por exemplo, trabalhar com uma luz aqui, ó, só jogando no fundo. Ó, vocês nem perceberam que tinha essa luzinha, ó, tirando, colocando, ó, tirando, colocando. Jogando uma luzinha meio rosada, para ficar mais quente. Ah, mas eu quero dar um contraste entre o meu fundo e eu. Aí eu vou jogar uma luz mais azuladinha de fundo. Ó, lá no fundo. Vou nem deixar ela vazando por mim. Para ter contraste. Para ter contraste. Pena que ela tá vazando aqui em mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela vazar menos do meu rosto aqui. Ó. Vazando menos. Então eu tô tendo um contraste. Eu tô mais amarelado e aqui atrás tá mais roxo, né? Porque ela tá corrigindo. A nossa câmera corrige o excesso de tom. Se eu jogar a luz aqui, ó, você vai ver que vai mudar a correção de luz do meu rosto. Ó. Vai ver que mudou a cor. Ó. Beleza? Qual a diferença na temperatura da luz no nascer ou pôr do sol? Praticamente nenhuma. Okay? Existe uma diferença física, mas visivelmente tem pouca diferença. O que costuma acontecer poluição, luminosidade da cidade, né? Às vezes no pôr do sol a própria cidade está iluminando muito mais do que no nascer do sol, que a maioria das pessoas estão dormindo. Então isso varia muito nesse sentido. E aí, porque se a gente for pensar em termos do estudo da luz, ela é muito parecida tanto no nascer do que o pôr do sol, beleza? Em termos de temperatura, tá? Porque isso tem essa variação, né, que eu falei para você. Aqui, por exemplo, ó, joguei um tom de verde no fundo, beleza? Então eu dei esse contraste aqui, ó, entre essa primeira parte iluminada e a parte de fundo que está meio esverdeada ali, né, que dá esse contraste
na parte de trás, beleza? Então, eu poderia deixar só uma luz marcando aqui, ó, de cima, que não vaza no fundo e pega só no meu cabelo aqui, ó, por exemplo. Deixa eu achar o melhor ângulo para mostrar isso para vocês, ó. Quase não vaza no fundo, beleza? E dá uma marcação de cor aqui no meu cabelo. Eu poderia dar uma marcação de cor aqui, ó, só para na hora que eu estiver falando, meu cabelo ficar num tom, tá vendo? Ela ficar num tom assim, ó. Ok? E aí, a gente adiciona luz numa fotografia quando a gente entende que a luz ambiente ela não é suficiente para aquela fotografia que eu quero fazer. Ela não está ali boa o suficiente para aquilo que eu quero fazer. Deu para perceber? Por que eu falo isso para vocês? Porque quando a gente fala de fotografia e de escolher a narrativa, o que eu quero falar? Porque não existe luz boa e luz ruim. Não existe, gente. Toda luz é boa, desde que ela seja boa para aquela mensagem que eu quero passar através da minha fotografia. Dá para entender isso? Dá para perceber sobre isso? Porque eu vejo as pessoas falando assim, a luz de meio-dia é muito ruim. Ruim para quê? Ruim para quem? Porque, um exemplo, quando a gente está fotografando dentro da água com uma caixa estanque, eu quero que a água esteja mais transparente, a luz de cima, de meio-dia, que vaza o mar, ela dá mais claridade ao mar. Então a melhor luminosidade para poder fazer esse resultado que eu quero da luz. Ok? Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Olá, Heloísa, eu também uso o celular e a NEF me dá um suporte danado, que bom, inclusive, usar a câmera. Sim, gente, eu sempre gosto de falar para vocês, todo equipamento, inclusive esse que vocês estão vendo aqui, eu estou dando uma aula de luz para vocês com o celular na frente, o que está captando a minha luz. Se eu chego mais perto, ele corrige. Se eu acendo aqui, ó, ele corrige para mim de forma automática, né? Tá vendo? Corrige, não estourou, ó. Vou diminuir essa luz aqui, ó. Agora está escuro, ele vai aumentar a luminosidade, ó. Tá vendo? Eu vou aparecer mais, ó. Um pouquinho mais. Ele está no limite. Se eu tampar aqui, ele ainda vai tentar. E chegou no limite. Já tá até com ruído já a imagem. Eu estou tampando a luz aqui para ajudar a fotometria. Quando eu ligo essa luz aqui, ó, ele está estouradona, tá vendo? Depois ele vai corrigindo de forma automática. Não está mais estourado. Tá vendo? Ok? O próprio telefone corrigiu essa luz para mim, né? Então o telefone ele tem essa... ele tem bastante, o celular tem essa função, que é uma função muito, que todos os celulares têm de uma forma geral, que a gente chama de HDR, High Dynamic Range. O que é o High Dynamic Range? A nossa câmera, ela tem muita dificuldade de entender as áreas de altas luzes, ó, tá vendo aqui, ó? Peraí, cadê? Aqui, ó, tá vendo aqui? Tá estouradão, né? Por quê? Porque como eu afastei, tá chegando pouca luz ali, ele estourou um pouquinho mais a luz para poder ver. Só que se eu for chegando perto, ele vai diminuir a intensidade da luz, a lâmpada lá no fundo, ó, começou a aparecer. Tá vendo a lâmpada aparecendo? Ó, tá vendo? Ela apareceu. Se eu trazer uma cena mais clara ainda, se eu for trazendo mais aqui para mim, ó, estourando mais meu rosto, ele vai corrigindo aquela luz lá, porque ele tá diminuindo a luminosidade de forma automática. E você pode fazer isso no seu telefone também, ou na sua fotometria. Você clica com o botão, trava, segura e vai abaixando. Seja o sol no iOS, ou seja a lâmpadazinha, por exemplo, nos telefones da Samsung, enfim, do sistema operacional Android. Tá? E aí, quando a gente começa a entender de luz, a gente começa a perceber que não existe luz boa e luz ruim. Existe o que eu quero contar com essa luz. Qual é a história que eu quero contar com essa luz? E aí você tem que entender o seguinte, sempre quando eu olho para uma cena, eu penso na cena da seguinte maneira: altas luzes e baixas luzes. Beleza?
Altas luzes e baixas luzes são o quê? Altas luzes é a área da região onde tem maior luminosidade possível, onde está mais claro. Por exemplo, qual aqui é a região que está mais clara nessa cena? Onde o olho mais vai? Onde está? Se eu tampar aqui, ó, para vocês, se eu tampar isso aqui, ó, você vai ver que vai fazer muita diferença na foto. Ó, olha como é que muda a composição. Tá vendo que o olho parou de chamar lá? Vou trazer de volta aqui, ó. Ó. Beleza? Na fotografia não tem regras, é entender a luz, conhecer os equipamentos, usar a criatividade e colocar a nossa marca. Vamos praticar bastante. É isso, Li. Eu tenho falado, a gente fala muito sobre isso aqui. Tudo que eu trago para vocês, gente, do que eu faço da minha fotografia, fala mais sobre a fotografia que eu acredito do que alguma verdade sobre a fotografia. O que eu faço em termos de didática de ensino, que é o que eu ensino fotografia desde 2017, 2007, desculpa, o que eu falo para as pessoas eu tento ensinar da forma mais leve e mais clara para que você avance no seu conteúdo de forma mais rápida. Para que você cresça mais rapidamente na fotografia, porque o início da fotografia, ele é gostoso, de você estar aprendendo muita coisa nova, só que quando você começa a ter domínio do equipamento, entender de luz, entender de pós-produção, saber sobre como lidar com o cliente, todo esse processo, a fotografia vai ficando cada vez mais gostosa. A fotografia vai ficando mais gostosa de praticar, beleza? E aí quando você começa a ganhar dinheiro de verdade com a fotografia, cobrar direito pelas diárias de trabalho que você faz, começa a ver que aquilo tem custo e que aquilo vale dos seus trabalhos, do valor dos seus ensaios. Você começa, quando você entra nesse mundo da fotografia profissional, a fotografia ela fica mais profunda. E aí ela fica mais gostosa, porque ela sai desse lugar do raso ali para ir para um lugar muito mais profundo de conhecimento. Deu para entender isso, galera? Deu para captar essa mensagem fotográfica? Deu para perceber sobre isso na fotografia? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos onde a luz entra como narrativa, onde ela ajuda a contar a narrativa das cenas, das coisas em gerais, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu fiz de um ensaio, todas feitas de celular, para já desmistificar as coisas relacionadas à luz, que se você quer treinar luz e composição, aprenda técnicas de luz e de composição para depois estudar luz e composição. Para depois praticar luz e composição, porque você consegue praticar com o seu celular luz e composição. Olha essa foto aqui. Balanço de branco pode ajudar? O balanço de branco ele é feito para corrigir um excesso de cor, para deixar o tom de cor fique mais branco, né? Por exemplo, essa luz aqui é uma luz que ela é muito amarela. Então eu fico amarelo de uma forma geral. Até o meu sorriso fica meio amarelado, ok? Então ele não corrige muito. Se fosse uma foto, eu poderia vir através do meu dente e corrigir o excesso de branco, para diminuir um pouquinho de amarelo. Então precisaria de um balanço de branco para diminuir um pouquinho de amarelo, tá? Existe alguma técnica para fotografar com flash uma modelo usando óculos ou objeto reflexivo? Nossa, é uma aula inteira só para isso aí. Ok? Existem várias dicas para isso, né? Ângulo, direção da luz, existe filtro que você pode colocar na frente para tirar reflexo ND, que você tira reflexo de objetos que brilham, enfim, tem 1 milhão de técnicas, né? Pós-produção, tem vários caminhos que você pode fazer, tá? O ângulo, a cabeça dela, da direção que está a luz, a direção de onde vem a luz e por aí vai. Olha essa foto aqui. Essa foto, ela tem... Para quem estudou composição ontem, assistiu a aula de ontem, fala muito sobre composição, mas essa foto, ela é uma clássica onde eu vi a luz. E aí, o que eu estava mostrando nessa foto, e aí essa primeira foto vocês não vão conseguir perceber, mas ao longo, quando eu for mostrando o restante do discurso visual, vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Eu estava com o celular e eu fotografei ao longo do dia. Eu estava numa saída prática de fotografia com os alunos, numa ilha próxima do Rio de Janeiro, que chama Paquetá. Você pega esse barco, essa balsa, e atravessa para chegar na ilha, para a gente poder fotografar nessa ilha. E aí meu olho estava buscando tons de vermelhos no ambiente, que eu estava querendo falar sobre vermelho, né? O vermelho pulsante, buscar a cor vermelha como narrativa.
né? Então aqui no caso você tem tudo azul, só que eu tenho um pontinho vermelho lá no ponto onde é o cara, onde ele está sozinho. Vermelho solitário, contrastado ao azul. Ele sozinho, mas a luz, pode ver que a luz pega exatamente no rosto dele e pega na camisa. Então a luz eu queria que ela entrasse ali. E aí dessa imagem, deu para perceber? Eu venho para essa imagem aqui, ó. Trabalhando só a luminosidade. Onde tinha pouca luz, que era sombra, eu deixei escuro. Onde tinha mais luz, eu deixei colorido. Então eu tenho aqui, ó, uma lâmpada amarela com uma luz que ilumina a parede vermelha. E aí eu tenho lá no fundo as janelinhas, onde tem um barco lá do lado direito e tem um barquinho também do lado esquerdo que tem vermelho. Só que eu fiz a fotometria, isso tudo com o celular, gente. Eu escureci as baixas luminosidades e deixei as altas luzes mais iluminadas. Para conseguir essas formas simples. Quem estava na aula de ontem? Quantas formas simples eu tenho nessa imagem? Beleza? Quantas formas simples eu tenho nessa imagem? Então eu queria, através da luz, aí tem uma luz que ela nem é a luz mais da alta luz, nem a mais fraca, mas a gente tem um tom de luz só batendo vermelho. Eu queria, através da luz, mostrar um pouquinho de tom de vermelho. Mas eu tenho uma área, uma das áreas mais iluminadas é o barquinho vermelho lá do lado direito. Que eu queria trazer esses tons de vermelho contrastando com esse azul. Tá dando para pegar? Beleza? E aí, ó, eu vou para a rua e começo a ver os tons de vermelho. Consegue ver os vermelhos? Consegue ver a luminosidade? E aí o legal da luz aqui, como a luz estava contra, a sombra da luz tampou o rosto do moleque. Eu não queria ver o rosto, eu não queria ver quem era o moleque. Beleza? Eu não queria ver quem era esse moleque. Eu queria brincar com a coisa do vermelho. E aí eu tenho 4 pontos vermelhos que chamam muita atenção aqui, né? O chão, que é retangular, a blusa dele, o extintor de incêndio e a placa que avisa, né? E se você observar, aí eu vou falar da aula de composição de ontem, ok? Se você ver, a gente tem o moleque, o chão e o extintor, os 3 num ponto vermelho. E eles geram um triângulo que se conectam. Mas aí o que eu fiz? Eu escureci as sombras e deixei a luminosidade e as altas luzes mais bem desenhadas. Ok? E aí vou mostrar outro assunto para você. Olha essa foto aqui, ó. Vou tirar os comentários rapidamente para vocês poderem ver essa foto com calma. Dá para ver nessa foto como a luz ajuda a narrativa? Eu queria mostrar um vermelho. E isso aí, cara, era uma loja que vendia boias e cadeiras de plástico, boias de plástico, coisas de praia, cadeiras, sombrinhas, boia de piscina, entendeu? E aí tava vindo um cliente para pegar a boia, para levar a boia e comprar a boia. Então ele tava vindo com a mão para pegar. Eu fiz essa imagem. Eu deixei uma luz onde só as luzes estão iluminadas e tal. Só que eu continuo com um vermelho evidência. Dá para perceber? Só que olha o recorte da mão. Olha de onde a luz está vindo. Eu vi que a luz estava vindo de trás. E ela marcava as coisas. Então observe onde a luz está batendo nos objetos. Porque você pode fotometrar com seu celular. Você clica onde eu queria o foco. Por exemplo, eu queria o foco na cadeira. Eu venho escurecendo até só a luz ficar na cadeira, nos recortes onde está, e no restante ficar escuro. E aí volto a dizer, eu não estou entrando no mérito de beleza da fotografia. Porque se eu mostrar essa foto aqui, 80% das pessoas que estão aqui talvez vão achar essa foto feia. Beleza? Porque ela é fora do padrão comum. A gente está acostumado a ver fotos bem iluminadas, né? As fotos que são vendáveis, que enfim, estão acontecendo. E essa foto, ela tem um mistério, ela não te conta tudo de uma vez só. Você precisa ver com calma as coisas. E as pessoas hoje em dia não estão com paciência para mergulhar nos discursos, para aprofundar no conhecimento, para buscar mais conhecimento para a vida, para ter uma fotografia mais profunda, para buscar conhecimentos através da fotografia, ok? Para viver de fotografia, para mudar o seu mercado de fotografia. As pessoas querem respostas rápidas, diretas sobre o assunto, né? E aí, vou só mostrar essa última imagem aqui, que eu queria mostrar para vocês. Não dá muito para ver tão claramente, porque eu estou em cima da luz.
Mas se vocês observarem de onde eu tô aqui, ó, e passo, tem um rastro de luz que leva exatamente, o rastro de luz, que ele caminha uma diagonal que leva para esse tom vermelho da bicicleta. Então eu estava buscando coisas vermelhas ao longo da caminhada. Estava mostrando para os alunos que o que eu quero fotografar, o que eu vou buscar. Você pode sair para fotografar só luz e sombra. E você vai trabalhar a sua visão entre observar mais a luz. As pessoas falam assim, como que eu treino para ter uma luz melhor, para melhorar a minha luz da minha fotografia? Sai para fotografar e fala, a temática que eu vou fotografar hoje é luz e sombra. Eu vou fotografar só luz e sombra. Eu vou fotografar só isso. Vou ativar os comentários aqui. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês como eu trabalho a luz, contra a luz a favor. Vou trazer agora aqui para vocês um ensaio que eu fiz para uma marca de protetor solar, que é essa marca aqui, ó. Vou abrir para vocês poderem ver. Chama Blue Aya, que é uma marca de protetor solar da surfista Maia Gabeira. Não sei quem conhece a surfista Maia Gabeira aqui, mas é a maior surfista, a mulher que surfou a maior onda do celular. Essas fotos foram com o celular. Todas as fotos que eu fiz anterior a esse ensaio que eu vou mostrar agora, 100% foram feitas com o celular. Beleza? E aí nesse ensaio aqui, todas as fotos foram feitas com o celular, tá? E aí nesse ensaio que eu fiz para essa marca, eu trabalhei muito a luz, ó. Por exemplo, no início do dia a gente começou a fotografar 5h50. Eu trabalhei a narrativa da luz, vou tirar um pouquinho rapidamente os comentários aqui, tá? Só para vocês verem melhor. Eu trabalhei o contra-luz. Então o sol estava nascendo. Lembra que eu falei para vocês, esse horário aí, o sol ainda não saiu no horizonte. Então ele tinha saído um pouquinho do horizonte, bem pouco, então ainda tinha uma tonalidade de azul muito grande pelo céu, que estava começando a entrar o laranja. Então ele não tinha chegado no horizonte assim. Ele devia estar assim, ó, só com um pedacinho dele para fora, tá? E eu queria brincar, porque ela é uma surfista, estava indo surfar, e bababá, no contraluz, beleza? E eu saí dessa imagem, né, do contraluz, e essa mesma luz que estava contra, eu coloquei ela de frente e fiz uma foto dela passando o protetor solar. E lá atrás, gente, vocês conseguem perceber que o tom de céu tá azulado, porque o sol ainda não tinha nascido direito, ele tinha saído só um pouquinho do horizonte, então a luz estava entrando, a gente conseguia ver esse rosto dela iluminado. Só que como eu estou usando um diafragma muito aberto, eu vejo lá no fundo desfocadinho, que é a luz de carro ainda, gente. Porque os carros estavam com o farol aceso, né? Essa foto é um retrato que eu fiz dela, que hoje é o retrato dela no Instagram dela. Então, se você entrar no Instagram da Mai, você vai ver a foto dela, você vai ver essa foto aí, essa foto que eu fiz nesse ensaio, né? Então, a foto que ela usa de perfil do Instagram dela foi eu que fiz, nesse ensaio, que eu fiz para a marca de protetor dela. E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer, por exemplo, contraluz, ó. Ao contraluz também, quando ela estava entrando para a praia. E fiz um contraluz, ó, totalmente estourado também, ó, com ela. Olha que legal. Essa foto, eu vou abrir os comentários aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Cadê? Olha essa foto aqui também de contra, né? Olha como a luz. Aí a minha ideia aqui era que o sol passasse por ela, iluminasse essa mulher, que é uma... Pô, gente, ela é uma mulher que bateu o Guinness. Ela tá no livro dos recordes, no Guinness World, como a mulher que surfou a maior onda da história, né? A mulher que surfou a maior onda da história. E no ano que ela surfou, a onda era maior que a onda dos caras, né? Então, eu queria passar um pouco dessa coisa dela ser uma mulher que quebra barreiras, que ilumina, e aí que ilumina as pranchas, né? E aí a marca dela vem dela, então elas estão ali juntas. É uma foto que eu gosto demais, né? Ela, a prancha, iluminada no contra, né? E aí teve uma hora que eu vi uma luz lateral e pedi para ela correr no mar, porque eu queria que a luz iluminasse só parte dela, para que trouxesse mais textura para o movimento dela, né? Sam, Victor, exatamente, essa ideia era de que ficasse muito iluminada, para trazer essa coisa dessa luz que ilumina, que vibra, né? E aí eu queria fazer a marcação certa, né? Que passasse por ela, marcar certinho a perna, então eu pedi para ela correr lateralmente para que a luz não fizesse essa marcação nela. Essa coisa, desse contraste entre o tom meio azulado atrás e ela bem iluminada, sabe? Eu queria muito brincar com esse ativo, assim, para poder fazer, né? Essa foto. Usei muito. Pena que eu não trouxe outras imagens, né?
Aqui, ó, depois que o sol nasceu, eu tô brincando de composição. Quem viu onde se deve fotometrar nesse contraluz? Esquece a fotometria nesse momento. É fotometria criativa. Você vai fotometrar pela mente. Eu ensino isso dentro da academia. Fotometria é medição de luz. O fotômetro ele é uma ferramenta para você poder medir a luz. Só que ele não resolve nada para você. Ele vai falar assim, só se você fizer a sua foto vai ficar escura. Se você fizer a sua foto agora, vai ficar clara. Então você tem que começar a pensar a fotometria na mente. Você tem que olhar para a luz e falar, eu quero que essa luz fique mais estourada. E eu vou mexer na configuração para chegar nesse resultado. Vou mexer na abertura, na velocidade ou no ISO para poder chegar nessa luminosidade. Beleza? E aí, deu para ver? Esse aqui é um ensaio profissional onde eu trabalhei a luz do início ao fim do ensaio. Tá? Essa foto aí já estava meio que no meio do ensaio. Pena que só trouxe pouquinhos, que eu dei um print rápido para entrar aqui, não trouxe mais outra imagem. E aí eu vou trazer para vocês uma foto aqui. Foto feita de celular. Acho que não mudou, não. Mudou, agora mudou. Obrigado, Li, pelo selo. Obrigado que você comprou selo nas últimas 3 lives aqui. Obrigado, viu? Chamo isso de enganar a câmera. Pode ser enganar a câmera. Na verdade, é porque as pessoas mudaram o conceito de fotômetro, né? Porque as pessoas acham que o fotômetro ele é feito para nos guiar, né? Para, tipo, zere o fotômetro para sua foto ficar boa. Na verdade, não. O fotômetro ele é uma ferramenta de referência e não de guia. Ele te traz uma referência. Se aquela sua composição, se aquela sua setagem de diafragma, obturador e ISO, aquelas 3 postagens, né? Se aquelas 3 postagens, aquelas 3 configurações que você colocou, se você apontar para uma luz, ela só vai te falar assim, para esse lugar que você está apontando, se fizer vai ficar escura. Se você apontar para cá, vai ficar claro. Se você apontar para cá, não vai ficar nem tão escuro, nem tão claro. Então, na verdade, ele é uma referência. O fotômetro não serve para nada, se você pensar bem. É para te ajudar a errar menos. Para te ser mais certeiro, mas só para isso, tá? Para quem tá vendo esse papo, tá achando esse papo avançado de fotografia, eu vou te convidar a participar do workshop Viver de Fotografia, que vai acontecer semana que vem, que eu vou trazer muito conteúdo, galera, para vocês que estão começando, muito conteúdo para vocês que estão querendo aprender sobre fotografia, para aprender fotografia base de fotografia, para você ter pensamento fotográfico, para você poder escalonar o seu sonho, para você poder crescer no seu sonho que é viver de fotografia. Então olha essa foto aqui, vou explicar essa foto para vocês poderem entender com mais clareza essa fotografia. O que me chamou essa atenção nessa foto vocês estão vendo lá no canto direito um feixe de luz? Essa série de fotos que eu fiz são 3 momentos dessa foto, todas feitas com celular, beleza? Tá vendo esse momento aqui? É o momento que a minha filha estava correndo numa quadra. E meu filho também estava correndo, só que na época ele era menorzinho, ele corria mais lento, tá? E ela estava correndo em direção ao gol que está lá do outro lado. Estão vendo que tem o céu lá em cima, tá? Vou tirar os comentários. Vou desativar os comentários rapidinho aqui. Opa, não era isso não. Pode ativar perguntas. Vou desativar comentários, cadê? Já volto com os comentários, tá? Vocês conseguem ver a luz que está passando aqui do lado direito dela? Ó? Aquele feixe de luz é um feixe onde ele tem maior luminosidade. A gente chama de altas luzes na fotografia. Essa mesma intensidade aqui é a mesma do céu. O céu também está sendo iluminado pelo sol. Tá altas luzes, os dois estão bem iluminados. E a sombra onde ela está correndo é um lugar onde ela tá mais escuro. Então se eu trago ela bem iluminado, aquele feixe estourar e a nuvem ia virar aquela parte de cima ia virar totalmente branca. Beleza? Aí o que eu pensei? Minha filha correu até o outro lado. Aí eu falei, filha, corre reto por aqui, vem na minha direção, que eu vou fazer uma foto sua. E ela veio correndo. E aí como que você consegue isso com seu filho, com a sua filha, com seu filho, enfim, com criança? Olha, tu lá e fala assim, quero ver quem vai chegar primeiro aqui no papai. Ou quero ver quanto tempo você chega de lá, que ela é muito competitiva. Então ela veio correndo na minha direção. E aí quando ela passou na luz, quando ela passou pela luz, eu fiz o clique dela. Beleza? E aí eu queria trabalhar uma luminosidade diferente. Deu pra perceber? Eu queria fazer uma luz diferente, gente. Eu queria fazer uma luz criativa. Então eu cliquei na luz, ali onde a luz, foquei na luz, escureci essa luz, que a gente chama de fotometria para as altas luzes. Então eu escureci as altas luzes, o que era sombra fica muito sombra. E o que é claro fica claro. Porque o nosso olho humano, ele consegue ter um raio dinâmico de luminosidade muito maior do que a nossa câmera.
qualquer câmera, gente. Da câmera do celular à câmera mais cara que você pode comprar de cinema. O raio dinâmico da luminosidade vai ser muito grande no nosso olho e muito pequeno na câmera. Deu para perceber? Então eu fiz essa foto aí porque eu pensei sobre a luz. É o exercício que eu tô falando. E de onde vem a luz? Vem de lado. Que é legal para trazer essa dramaticidade. Ela tá correndo e tá passando. Para ficar uma luz mais de fotógrafo. Gente, fotógrafo que faz esse tipo de foto. Fotógrafo que busca esse tipo de foto. Fotógrafo é quem ama fotografia. Eu falei sobre esse termo na terça-feira ou na segunda-feira. A diferença entre fotógrafo e fotógrafo profissional. Tem duas diferenças, beleza? Isso é foto de fotógrafo. Pessoas que gostam de luz, pessoas que gostam de composição, pessoas que são alfabetizadas visualmente, pessoas que buscam na fotografia a sua forma de narrar o mundo, narrar a vida, né? Essas fotos são fotos que eu faço para os meus filhos. Para quando eles crescerem, hoje a Maia tem 6, o Bento tem 4, eles possam olhar no banco de imagem que eles vão ter da vida deles e falar, olha como que o meu pai via a gente. Olha como meu pai viu o mundo. Olha como a importância da fotografia de família. E aí, na quarta-feira passada, a gente teve uma live só sobre a importância da fotografia de família. Gente, todas as lives de aquecimento essa semana estão salvas no feed da escola. Assiste, estuda a fotografia, galera. Ok? Então, essa foto, e aí eu saí dessa imagem e fiz uma outra foto, onde eu escolhi pedir para o Bento ficar mais próximo de mim, porque aqui em mim estava passando um raio de luz pertinho, mas com uma intensidade muito menor, porque ele estava sendo rebatido. Vou escolher outro frame aqui, ó. E aí, ó, deixa eu escolher o frame aqui. Tá vendo, ó? E aí eu pedi pro Bento correr e a Maia ficar aqui mais perto de mim, onde tinha um bafo de luz passando por ela. Então eu consigo ver ela aqui no primeiro plano, mas eu consigo ver o Bento passando lá na luz de novo, na mesma luz que a Maia passou. Todas as iluminações feitas com o celular, pensando a luz. Então, a partir da luz, eu criei o exercício da narrativa do momento. Então, o Bento também está sorrindo, o Bento está correndo, está passando pela luz. E aqui na frente estava entrando um bafinho de luz, porque o sol estava rebatendo numa janela de um prédio e entrava bem fraquinho aqui perto de mim. Eu estava sentindo o calor da luz. Eu pedi, Mai, fica na minha frente aqui. Então, ela estava recebendo uma luz com uma intensidade de luz muito mais baixa que aquela luz ali que estava rolando no meio. Deu para entender, deu para ver a importância na luz da fotografia? Vou abrir comentários agora para vocês poderem ver. Deu para perceber a importância da luz na fotografia? Gente, a luz ajuda a gente a contar história. Ok? Então eu falei para você sobre direção da luz. A direção da luz faz você pensar completamente diferente a sua fotografia. Quando eu fiz aquelas fotos da Maia, uma coisa a luz está contra ela, outra coisa está a favor do rosto dela. São dois tipos de narrativas diferentes. São dois tipos de histórias diferentes que a gente está contando. Quando a gente fala de luz, a luz ajuda a gente a contar a história. Deixei de propor essas luzinhas aqui, ó, para fazer esse ambiente mais aconchegante. Sextou, podia estar tomando um vinhozinho aqui, quentinho. A gente está ensinando, ao mesmo tempo que a gente está ensinando fotografia para vocês, a gente está ensinando um lugar de acolhimento, no lugar de amor, no lugar de respeito à fotografia. A gente está ensinando fotografia porque essa é a nossa missão. Transformar o mundo positivamente através do ensino da fotografia. Porque ao longo desses 7 anos de escola, mas eu dou aula de fotografia desde 2007, ok? Eu percebi quando uma pessoa tem um sonho em ser fotógrafo e ela aprende fotografia, essa pessoa se ilumina. Essa pessoa, ela muda a forma de ver a vida. E aí ela vira um agente de transformador positivo do mundo. Isso é a nossa escola de fotografia. Essa semana, gente, a gente entrou ao vivo todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Gratuito para vocês aqui. Sabe para quê? Para trazer conteúdo de verdade. Conteúdo que a gente acredita. Conteúdo curado.
curadoria de conhecimento. Qual que é um papel de uma escola no mundo? Seja infantil, seja fundamental, seja universitária, seja colegial. Qual que é a função de uma escola? Dar o conteúdo correto para aquela pessoa, para aquela criança ou para aquela adulta, naquele momento da vida dela. Dá para entender isso? O que a gente faz é porque aqui a gente é uma instituição séria, uma escola, onde a gente estuda o conteúdo e fala, vocês que estão começando a entrar agora, vão ser nossos alunos, vão aprender na academia da fotografia, vocês precisam deste conteúdo. Quando a gente cria um workshop, vamos criar um workshop Viver de Fotografia 3 dias, conteúdo, aula prática dentro do estúdio, é conteúdo para vocês entenderem sobre fotografia base e para vocês entenderem como a gente ensina. Eu vou fechar essa última live de sexta-feira, a última da semana, trazendo a maior sinceridade do mundo para vocês. O conteúdo aqui é para já vocês aprenderem coisa, mas para vocês conhecerem o Thiago Tel, para vocês conhecerem a Priscila Rabelo, para vocês conhecerem a nossa escola. Eu sei porque muitos alunos que chegaram na escola falaram assim, Thiago, tem muito tempo que eu procuro um lugar que fala da vida, que fala da filosofia fotográfica, que fala da profissão fotógrafo, do jeito que eu acredito, da forma que eu acredito. Porque no meu mercado, gente, tem todo tipo de fotógrafo. Que esse fotógrafo que pensa completamente diferente a vida filosófica, a vida sobre paternidade, a vida sobre luz e sombra, sobre ganhar dinheiro, sobre viver bem de fotografia e não sobreviver de fotografia. Esse cara ou essa mulher vai atender um cliente diferente do cliente que eu atendo. Porque os meus clientes vêm buscar o tipo de fotografia que eu faço. O tipo de fotografia que eu sou. Anotem isso daí. Você vê o que você é. O mundo, ele é da forma como a gente vê. Vocês conseguem perceber isso? Então, não tem como vocês fazerem a fotografia igual a minha. Então, eu não estou vendendo um método que eu coloquei e deu certo na minha vida. Não! Nós somos uma escola que estudamos metodologia de ensino. A gente é uma escola que a gente estuda conhecimentos de fotografia para que vocês cresçam conhecimento de marketing, conhecimento de venda, conhecimento administrativo, conhecimento de fotografia, conhecimento, autoconhecimento. Conhecimento de luz, conhecimento de composição, conhecimento de pós-produção, conhecimento de direção das pessoas. A gente estuda isso para criar um método de ensino. Mas eu não estou ensinando o que eu fiz na minha vida. Porque a minha fotografia, gente, só eu que faço. Porque senão vai acontecer o que acontece hoje, esses guruzão aí de marketing de fotógrafo que vai te ensinar a ganhar dinheiro pra caralho com a fotografia, ele te ensina a ser igual a ele. Aí eu vejo a fotografia das pessoas idêntica àquela pessoa. E as fotos, o tratamento de cor, de temperatura, a luz que usa, a direção da luz, criando pessoas igual a eles. Eu olho pra isso e falo, gente, vocês não estão cansados desse Instagram tudo igual, não? Vocês não estão querendo um mundo com mais autenticidade? Que as pessoas fiquem mais autênticas? Que as pessoas fiquem mais originais? Que as pessoas busquem de verdade evoluir e ser a gente mesmo? Você não quer um mundo onde as pessoas respeitam que a pessoa seja quem ela quiser? Se ela é vermelha, se ela é azul, se ela é esquerda, se ela é direita, se ela é pra cima, se ela é pra baixo, desde que existe respeito. Se estiver respeitando, tá tudo bem. Eu respeito a diferença. Desde que seja uma diferença que respeita. Se for uma diferença que seja violenta, não. Beleza? Dá pra entender sobre isso? Dá pra pensar sobre isso? Não, eu não importo quem vende preset, gente. Tá tudo bem, a pessoa pode vender preset. A gente não vende preset aqui, eu poderia até vender. Não tem problema as pessoas venderem preset. O problema são as pessoas que cobram, que compram, que acham que aquele preset é o único caminho de verdade na fotografia. Que se ela fizer aquilo, ela vai ter sucesso, ela vai poder ter mais cliente, ela vai poder viver de fotografia, ela vai poder ter uma luz melhor, ela vai poder entender mais de luz. Só que não, gente. O que eu estou incentivando vocês é vocês olharem para o futuro, que é, eu quero viver de fotografia e entender. Agora vocês estão com medo. Agora vocês têm pouco conhecimento. Nesse momento vocês precisam do conhecimento certo, correto, e vocês precisam de acolhimento.
para que vocês evoluam na fotografia de vocês, para que vocês cresçam, para que vocês vendam mais, para que vocês realizem um sonho de vocês, para que vocês ganhem o dinheiro que vocês quiserem ganharem. Se quiser ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. Se você quiser viajar muito com sua fotografia, vai viajar muito com sua fotografia. Amanhã eu tô pegando um voo para mais um cliente internacional na minha carreira. Ok? Vou ficar 9 dias fora trabalhando. Ok? Num país que eu nunca fui, num continente que eu nunca fui ainda. Ok? Beleza? Pensem aonde a fotografia de vocês pode entrar e mudar a vida de vocês. O que a gente fez essa semana, gente, foi aquecer vocês para que vocês estejam felizes, empolgados a realizar o sonho de vocês. Porque aqui dentro da escola nós vamos acolher o sonho de vocês. Nós vamos acolher vocês para que vocês realizem os sonhos de vocês. Fotografia é um caminho de resiliência, é um caminho de alegria, é um caminho de dificuldade, é um caminho de troca, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de descoberta, é um caminho de evolução, é um caminho de conhecer muitas pessoas. E aqui dentro da nossa comunidade, a gente acredita muito na troca. Hoje eu estava mandando nos grupos da academia oportunidade de trabalho para quem morava no Rio de Janeiro. Para fazer assistência, não precisava entender nada de fotografia, era para fazer assistência para Rita, que é uma fotógrafa que sabe muito de fotografia infantil. Beleza? Então fecho a live de hoje perguntando quem aqui está comprometido, sexta-feira, 9 da noite, a semana inteira assistindo. Quem está aqui comprometido e comprometida a viver do seu sonho? Escreve aqui no chat, só para ver os comprometidos e as comprometidas. E aí eu vou fazer uma luz aqui, enquanto vocês vão escrevendo também, eu vou fazer uma luz aqui diferente, para eu mostrar um ângulo, uma luz diferente, para vocês darem um print e me marcar, que eu achei maravilhoso ontem aquela parada do print e marcar, sacou? Cara, eu nunca tinha ouvido sobre esse lado da fotografia, simplesmente me encantei com o seu conteúdo. Obrigado, Gabriel. Valeu, irmão, seja bem-vindo. Deixa eu ver a galera que é comprometida e comprometida. Eu vou fazer uma luz diferentona aqui, pra gente poder fechar a live de hoje. Grande Henrique, seja bem-vindo, meu caro. Quero fechar a live de hoje com uma luz diferente. Então dá um print. Chegou no final, galera. Essa live vai ficar salva. Assiste a live de hoje, que tá valendo a pena. Vou deixar salvo. Dá um print aqui nessa... Deixa eu tirar os comentários pra vocês poderem dar um print nessa luz. E marca a gente. Pera aí. Vamos fazer o print. Espera, galera. Espera. Deixa eu tirar os comentários aqui. Deixa eu tirar os comentários. Dá o print aí na luz. Porque eu abri a live de hoje, eu parei de falar, senão fica... Olha que legal, uma luzinha aqui, eu vou botar a luzinha aqui, ó. Vou melhorar essa luz pra ela não entrar, não vazar muito lá no fundo, ó. Aí não tá vazando nada no fundo, ó. Tá vindo só em mim, ó. Ok? Eu abri a live de hoje assim, ó. E vou terminar ela ao contrário, ó. Luz de cima e luz de baixo, ó. Deixa eu ativar os comentários aqui. Ativar comentários, cadê? Então, galera, vou terminar a live de hoje agradecendo a semana inteira que a gente teve junto. Mexendo, ó, tô fazendo magia com a luz aqui, ó. Cores de luz diferentes, só passando a luz aqui, ó. Agradecendo todo mundo que me acompanhou, a galera comprometida, gente que assistiu live todos os dias, a galera que chegou esses dias aqui no Instagram da escola. Seja bem-vindo a uma escola de fotografia, um lugar onde a gente tem muito amor pelo ensino, além do amor pela fotografia. Mas a minha ideia aqui é poder mostrar para vocês as diferenças de ensino da fotografia. E o que eu quero mostrar para vocês é que sim, é possível viver de fotografia. Sim, é possível ter a fotografia como uma profissão muito foda. Muito foda, que eu amo. Volto a dizer, amanhã eu tô embarcando para um, sei lá qual 17º país que eu vou trabalhar com a fotografia. Acho que é isso. 18º, enfim.
aonde a fotografia me leva. Eu amo essa profissão. Para quem não sabe, já fiz trabalhos na Suíça, no Havaí, na Califórnia, no Vietnã, na Austrália, na Grécia, na Espanha, em Portugal. E vamos continuar aí. E por aí vai. Então fecha a live de hoje convidando você a assistir as aulas na segunda, na quarta e na sexta. Lembrando, da semana que vem, dias 12, 14 e 16. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Lembrando, quem está inscrito, está no grupo do WhatsApp, vai receber o link 9 horas da manhã com o link da aula para poder assistir a aula. Para você assistir ao longo do dia, beleza? E ao longo dessa semana a gente poder trocar sobre fotografia, conversar sobre fotografia, vocês poderem aprender, porque na sexta que vem, daqui uma semana, a gente acaba essa aula e na outra segunda-feira, 19, a gente vai abrir uma oportunidade espetacular para quem quer viver de fotografia. Se você tem um sonho, anota aí, dia 19 de maio vai começar o seu primeiro passo para você realizar seu sonho, que é viver de fotografia. Beleza? Deixa eu desligar aqui. Então, galera, muito obrigado. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Antes da live começar, comecei assistindo Tales by Light, indicação do post de vocês. Gostou, Ellen? Gostou do Tales by Light? E hoje eu tô falando de luz, né? Aquele filme é impressionante, quem não assistiu. Então, bom final de semana para vocês. Se vocês não quer saber qual documentário quer assistir, manda uma mensagem em inbox aqui que a gente dá umas dicas de documentários. Que tá no nosso feed, mas eu posso mandar para você poder assistir. E assistir, estudar fotografia, continuar aquecido para segunda, quarta e sexta que vem. A gente tá com tudo no workshop V de fotografia. Boa noite, beijo no coração de vocês. Fui. Valeu, galerinha! Uhul! Bora até segunda-feira, hein? Quero ver todo mundo lá, hein? Quero ver geral, junto!